você está num ciclo vicioso, quando você está muito imerso em frustrações, muito provavelmente também você ainda é uma pessoa muito apegada às coisas, às pessoas, às situações, às circunstâncias. Então você opera desde que as coisas favoreçam as tuas ações. E não no sentido de ter proatividade em relação à vida e de ser firme para fazer o que eu preciso fazer, independente do que isso possa parecer. E talvez você esteja assistindo aqui e pensando, caramba, mas como? Como será que é? Só observar como que é para você dizer um não, observar como que é para você colocar limites nas relações, observar como que você lida com pessoas que são invasivas, ou como você lida com um sonho que você tenha, alguma coisa que você vê valor em fazer, você coloca força nisso que você precisa fazer. Então, em que nível que eu ainda estou operando, que eu não consigo colocar aqui a força que eu preciso para dar vazão a um comportamento que edifique e que me humanize muito mais. Valores. Para quê? Né? Simplesmente, será que eu estou acordando, deitando, dormindo? Para que eu estou vivendo aqui? O que eu estou fazendo com o que eu recebi da vida? Então, quando o Bert Hellinger, por exemplo, fala, né, que a vida me sustenta e me deixa cair, mas o que nesse meio tempo dessa passagem que a gente faz aqui, com o que realmente eu estou conectado, que faz com que eu tenha muito mais fluidez nos meus movimentos? E na live passada eu também falei das distrações, e não é diferente aqui. Se eu tenho pouca conexão com os meus valores, eu vou me distrair muito mais fácil com o que aparecer e vou parar de fazer o que eu entendo que eu deveria estar realizando. Então, quando eu, de repente, tenho, né, uma festa de final de ano que eu falo para vocês, que é meu cliente sabe, eu falo, caramba, festa de final de ano acontece tudo. E todo mundo volta, mas eu não deveria ter ido, foi assim, assim, assado, aconteceu isso, aquilo, e aí volta totalmente, às vezes com raiva, às vezes frustrado, às vezes com dor, mas você escolheu estar naquele lugar. Por que você escolheu estar naquele lugar? Estar com essas pessoas, isso é bom, não é bom? E aí, é importante também entender essa noção de familiaridade que se tem, né? Então, porque são familiares vão me fazer bem? Não necessariamente. Então, o exercício da consciência, ele precisa ser regular. A todo momento, eu vou fazer o movimento, não vou fazer o movimento porque simplesmente todo mundo está dizendo que eu preciso fazer assim ou porque é correto fazer assim. Se eu não estou conectado com o valor, eu fico em dúvida e sempre estou me questionando as mesmas coisas. Ou estou vivendo no piloto automático e simplesmente seguindo a vida sem se questionar se isso aqui faz sentido ou não para mim. Quando você começa a entender, não, isso aqui realmente é um valor para mim, eu realmente acredito nisso e eu realmente vou trabalhar para isso, eu consigo observar que não é apenas nesse momento que eu vou fazer isso, isso é uma coisa que eu vou construir ao longo da vida. Mas eu queria que isso acontecesse agora. Eu queria, né? De repente eu entrei aqui na live com a Vanessa, eu queria que ela me dissesse como que eu vou me livrar agora disso que eu tô sentindo. Porque no fundo, você quer um caminho fácil, não quer implementar a força em relação a um movimento de vida que não vai começar e parar hoje. Ele é para a vida toda. A vida toda, então, eu estou vigiando os meus pensamentos, a vida toda, então, eu estou observando como que eu estou agindo, o que eu estou fazendo, e não agora. Depois eu paro de fazer. E isso acontece muito também na terapia. A pessoa tem ali um procedimento para seguir, e ok, começou a funcionar, começou a dar resultado, começou a sair de um ciclo tóxico de comportamento, e simplesmente ela para de fazer aquilo que estava mobilizando ela a ter uma vida mais uma vida saudável. O que faz isso acontecer?
Obrigada. Então, quando a gente pega o lápis, papel, caneta na mão e começa a se perguntar o que além, né, além disso de acordar, comer, dormir, o que além, o que realmente importa, o que verdadeiramente faz a diferença para mim, médio e longo prazo, que de repente lá no final da minha vida eu quero ter orgulho de viver, ou de ter escolhido, ou de ter feito. Isso vai dando força para você sustentar o teu comportamento, porque sim, a gente vai falhar praticamente todos os dias vão acontecer novas situações desafiadoras que você vai ter que lidar. Mas se para mim o amor é um valor, então eu vou direcionar esses desafios, mas com o olhar da amorosidade, com o olhar do respeito, com o olhar da verdade. Então eu preciso saber quais são os meus valores para eu ter força para sustentar as minhas ações médio e longo prazo.